Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 37 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 12 de agosto. Vamos aos nossos destaques de hoje com os nossos colegas Lucas Abate, Gabi Lerina e também Glauco Paza. Começamos com a Gabi Lerina. Gabi, qual é o destaque de hoje, Gabi? Olha, mais um crime bárbaro aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Um filho que confessou ter esganado até a morte a própria mãe, André. Daqui a pouco eu trago os detalhes de como foi essa ocorrência. Até já, obrigado, Gabi. Lucas Abate, bom dia. O destaque, Lucas. Bom dia, André, e a todos que nos acompanham. Mais um capítulo do escritório do crime. Criminosos, André, que de dentro da cadeia aplicavam o golpe dos nudes, foram alvos de uma operação da Polícia Federal. Daqui a pouco eu conto como eles faziam. Até já, Lucas Abate. Glauco Paza, direto da redação. Glauco, bom dia. Qual é o destaque? Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, um motorista que trazia chocolate, só que além do chocolate tinha muito dinheiro dentro do carro, dólar, e com a cotação atual, dá para dizer que é uma pequena fortuna, André. Muito bem, daqui a pouco todos os detalhes e informações, 11 horas e 39 minutos, o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E a gente vai direto com as imagens do site SBT News. Atenção, morre o ator Tarcísio Meira. Ator Tarcísio Meira morre aos 85 anos por Covid-19. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 7 de agosto. A assessoria confirmou informação ao SBT News. Ele está nesta foto ao lado da esposa, a gaúcha Glória Menezes, ela que é de Pelotas, também estava com Covid. Os dois foram vacinados no início do ano. Mas, como diz a própria família, a nora disse, um descuido, estavam isolados, estavam dentro de casa, os dois então contraíram a doença. O estado de saúde da Glória Menezes é melhor, mas a saúde do Tarcísio Meira foi mais prejudicada. Ele, com 85 anos, precisou ser entubado e, infelizmente, a confirmação agora há pouco da morte do ator Tarcísio Meira. Lembrando que ontem também um outro gaúcho, né, o ator de Lavras do Sul, Paulo José, morreu aos 84 anos. Ator Paulo José, 84 anos, de Lavras do Sul, morreu de pneumonia. Ele estava com mal de Parkinson e agora há pouco a confirmação, portanto, da morte do paulista Tarcísio Meira, ele que é casado com a atriz Glória Menezes, né? Uma história muito bonita deste casal da televisão. Infelizmente, ele nos deixa, morte confirmada, portanto, agora há pouco. Lembrando que Glória Menezes é gaúcha da cidade de Pelotas. Muito bem, agora 11 horas e 40 minutos, faltando 20 para o meio-dia. Olha só quem deu as caras de novo. Sim, exatamente o frio, E as baixas temperaturas trouxeram de volta também a geada ao estado. Ainda hoje nós vamos falar sobre a previsão do tempo completa aí para os próximos dias. E eu já vou dar uma dica. Semana que vem, o tempo muda bastante. Porque agora nós estamos com temperaturas baixas, chegou a 2, 3 graus, inclusive aqui em Porto Alegre, nessa madrugada, início da manhã, e nós vamos ter temperaturas muito altas na semana que vem. Olha só as imagens da geada em Caxias do Sul, um bonito amanhecer. Neste momento, aqui em Porto Alegre, a temperatura é de 12 graus. Então, em seguida, os detalhes da previsão do tempo. Olha a quantidade de gelo no amanhecer de hoje na Serra em Caxias do Sul. Olha só, o projeto de privatização da Carris, proposto pela Prefeitura de Porto Alegre, foi motivo de protesto de trabalhadores do transporte coletivo hoje de manhã. Olha aí as imagens, carregando faixas, os rodoviários se dividiram em grupos e caminharam por ruas e avenidas do centro até a Prefeitura, até o Paço Municipal. Por causa desta manifestação, alguns pontos tiveram congestionamento e muita gente foi prejudicada, inclusive as pessoas descendo do ônibus e pegando aplicativo ou mesmo indo a pé ao trabalho. O movimento realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários alega que a proposta pode colocar em risco o emprego de cerca de 2.000 pessoas. Esta manifestação terminou por volta de 10 horas da manhã, mas até agora há pouco o congestionamento no centro da cidade ainda era bastante grande devido justamente à quantidade de ônibus que chegaram a atrasar aí por volta de 2 horas a circulação aqui em Porto Alegre. Muito bem, agora 11 horas e 42 minutos, tem um recado muito importante para todos vocês. É o momento do Minuto Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua intensamente na defesa da saúde e realiza todos os movimentos em prol da categoria.
E uma das bandeiras é o respeito ao ato médico. Ao garantir que procedimentos exclusivos da medicina sejam realizados especificamente por médicos, a entidade zela pela autonomia do profissional e também pela segurança dos pacientes. Procure sempre um profissional especializado. Denuncie práticas irregulares. Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. E atenção, atenção, atenção para mais um crime bárbaro aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Preste atenção. Que história triste. Um jovem, 26 anos, confessou que matou a própria mãe por esganadura. Como eu disse, 26 anos, ele foi preso em flagrante. Vamos conversar ao vivo com a Gabi Lerina. Gabi, ele alegou que a mãe o impediu de entrar em casa na noite de ontem. Daí a imagem dela, 56 anos. Que história triste. Que história é essa? O que nós temos de informações, Gabi Lerina? Que história triste, né, André? Terrível. Bom dia a todos vocês que nos acompanham. Mais um crime envolvendo uma briga familiar, questões de família, né? Ao que se tem até então. Olha só, o nome dessa vítima é a dona Lúcia Maria Granato. Ela tinha 56 anos. E quem matou foi o próprio filho que confessou ter feito isso. O nome dele, Matheus Luciano Macedo Granato, de 26 anos. E é isso que você disse, André. Ele alegou à polícia que ele chegou em casa ontem por volta das 7 horas da noite, aqui em Canoas, na região metropolitana, e que quando ele se deparou, chegou na frente de casa, viu que os pertences dele estavam no chão e isso o enfureceu. Portanto, sabe o que aconteceu depois? Quem vai trazer o relato do passo a passo do crime é ele mesmo. Nós conseguimos, através de uma parceria com o experiente repórter aqui da região metropolitana, o Jefferson Balestrin, da agência GBC, uma entrevista com o Matheus dentro da cela na delegacia. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. O que aconteceu é que eu cheguei em casa do trabalho e minhas coisas estavam tudo na rua, que nem um cachorro, sabe? Jogado para fora de casa. E aí eu vi que não tinha o resto das minhas coisas ali. E eu bati o pé na porta para pegar o resto. E a casa estava tudo fechada. E a minha mãe estava deitada no quarto com a vizinha. Daí a gente entrou numa briga. E acontece que eu acabei apertando o pescoço dela, ela acabou quebrando algumas coisas de mim, me batendo, me agredindo, como sempre também, Deus da minha infância foi assim. Sempre foi agressões dela. Bom, para quem está chegando agora, faltando 15 para o meio-dia, um relato é terrível o que aconteceu, gente, terrível o que aconteceu. Está aí esse jovem, 26 anos. Tá? Não há alegação para isso, a morte esganou, a gente visivelmente até percebe que ele está arrependido, né? Está arrependido, talvez não quisesse chegar até esse ponto. Agora é terrível a situação que se passou, ele alegou que era de infância, enfim, injustificável. Para quem está chegando agora, esse jovem confessou que brigou com a mãe dele ontem, não havia informações, né, Gabi, nenhum registro de brigas anteriores, pelo menos os vizinhos sim, mas não havia nenhum pedido de proteção, né, no caso por parte da mãe. E aí esse jovem chega em casa, as coisas dele na rua, parte para cima da mãe brigando, e aí o que é a esganadura? Quando coloca as mãos no pescoço, né, e aperta, deixando ela sem ar. A partir desse momento, o que é que aconteceu, Gabi? Né? Vai sufocando, e a partir do momento, ele chegou a chamar, né? Ele chamou, né, o próprio SAMU. Isso. É isso, André. Na sequência, André, o que aconteceu? Então, ele faz esse processo de esganadura, ou seja, deixa a mãe sem ar, ela desmaia no quarto, ele então entra num pavor, fica apavorado, liga para a Brigada Militar e na sequência para o SAMU e começa a aplicar técnicas de reanimação na mãe, mas que não dão certo. Vamos ouvir mais um trecho da entrevista do Matheus. Fui me defender e acabei apertando o pescoço dela e ela desmaiou e caiu no chão. Eu tentei reanimar ela, fazendo massagem cardíaca, tá? Isso, daí eu liguei para SAMU. E aí continuei, a SAMU me informou, o médico falou que tinha que continuar fazendo as compressões. E eu continuei até a brigada chegar, daí depois logo em seguida a SAMU chegou.
Pois é, tá aí o relato desse homem de 26 anos, Glauco Paza. Terrível esse relato, é dramático, porque percebe-se em determinado momento, né, Glauco e Gabi, o susto que ele leva quando vê que a mãe desmaia e imediatamente chama o atendimento do SAMU. E ele não tem passagem pela polícia, Glauco. Não, outra coisa que eu estava pensando, é impossível, André, é impossível separar este caso de outros que a gente viu recentemente. É mãe matando filho, é filho matando mãe, numa relação que é sagrada, né? Quem não considera a mãe como figura principal da família? E olha o que está acontecendo, né, André? Mas que tempos nós estamos vivendo, né? Que depoimento forte. Eu não sei se isso tem a ver, Gabi, Glauco, quem está nos acompanhando. Não tem como não fazer uma reflexão nesse momento, quando a gente ouve um caso como esse. Isso foi ontem à noite, em Canoas, aqui na região metropolitana. Tá? A discussão entre filho, entre pais, entre mãe, isso é algo que ela é comum numa relação. Agora, chegar a esse ponto, se isso tem relação com o momento em que todos nós estamos vivendo, não sei. De fato, todos nós estamos vivendo um momento que é um momento de pandemia, de isolamento, de dificuldades, enfim. Quer dizer, mas nada se justifica um ato como esse que a gente acabou de acompanhar, terrível, dramático, Gabi. Pois é, André, olha só, temos informações chegando pra gente agora de que existe uma ocorrência de furto simples como antecedente na vida pregressa do Matheus, furto simples. E que também alguns vizinhos, essa também informação está chegando pra gente agora também, alguns vizinhos chegaram a relatar que já ouviram discussões entre mãe e filho. A gente também, André, conversou com a Brigada Militar, que foi até o local, obviamente, para atender essa ocorrência. E a Brigada Militar afirma que os vizinhos relataram que este homem, o Matheus, seria usuário de drogas. Vamos ouvir o que diz então o capitão da Brigada Militar. A guarnição da brigada chegou até o local e já se deparou com essa senhora caída no quarto, né? E o autor dentro de casa. E aí foram feito foi apurado no local o que tinha acontecido foi que ele tinha brigado com a mãe, né? E tinha apertado o pescoço da mãe com as mãos. Ele era usuário de drogas e já haviam brigado há alguns dias. E a mãe parece que teria trocado a fechadura da porta. E aí ele forçou a porta, ele arrombou a porta e entraram em luta corporal. Bom, aos poucos a gente vai começando a compreender o que aconteceu. A partir do momento em que a polícia admite que sim, ele era usuário de drogas, bom, entramos aí numa seara que todos nós conhecemos e que todos nós combatemos. Vejam o que faz, obviamente que vai passar por exames, enfim, mas vejam o que, de fato, se ele era consumidor de drogas. Talvez estivesse naquele momento drogado, isso a polícia ainda não confirmou, mas certamente num exame de corpo de delito que foi feito nele vai se apresentar a respeito disso. Quer dizer, a mãe já ao mesmo tempo, quer dizer, o que faz uma mãe colocar as coisas na porta de casa, não querer o filho dentro de casa? É uma outra questão que também deve ser considerada. Ou seja, havia dentro de casa, do ambiente de dentro de casa, um conflito muito grande entre os dois. Nada que tenha chegado até a polícia, Gabi, mas os próprios vizinhos já acompanhavam atrito entre eles. É verdade, André, mas nos chama a atenção esse crime por ser por esganadura, porque isso representa um crime de ódio, né? Quanta raiva, quanto ódio ele estava daquela mãe naquele momento. Obviamente a gente não sabe se ele estava sob efeito de drogas neste momento da ação do crime, mas isso chama a atenção porque é a mãe da gente, né? É a mãe, é quem nos colocou no mundo, André. Isso deixa todo mundo espantado. É injustificável, de qualquer forma, cometer qualquer tipo de crime, não há justificativa alguma. Mas contra a mãe, o próprio ato de violência. É a mesma história de uma mãe cometer um crime contra um filho, né? Qualquer ato de violência, mas isso chama muito atenção pelo ódio em que ele estava possuído naquele momento e que ele esganou a mãe até a mãe ficar sem ar. Muito grave essa situação. Agora, este homem, então, Gabi, foi enquadrado por feminicídio. Gabi, André, é a famosa história do explica, mas não justifica. Pode ser a questão da droga, pode haver uma história pregressa de agressão da mãe em relação ao filho, isso aí vai ser investigado, logicamente. Mas é aquela história, explica, mas não justifica. A gente está falando da mãe. É isso que a Gabi falou agora. É a questão da relação de sangue
Isso não dá para admitir, André. E levando em consideração, gente, 11 horas e 52 minutos, nós estamos conversando, eu, Glauco, Paza, a Gabi Lerina, sobre um caso que aconteceu na noite de ontem aqui em Canoas, na região metropolitana, por volta de 7 da noite. Um jovem, 26 anos, o Matheus, chegou em casa, viu as coisas dele do lado de fora, né? A mãe colocou as coisas dele para fora da porta, para a rua. Ele ficou indignado, revoltado, entrou em casa, foi direto no pescoço dela, apertou. A mãe morreu, perdeu a vida. Logo que ele foi preso, nós tivemos acesso ao que ele disse, ao que ele justificou, ao que ele disse para a polícia. O colega Balestrin, né, conseguiu, o nosso colega aqui na região metropolitana, conseguiu... O Jefferson conseguiu conversar com ele e nós estamos mostrando, tem um pouco de barulho porque é dentro da delegacia de polícia, mas a gente consegue perceber ele falando alguns detalhes do que aconteceu na noite de ontem. Vejam só. O que aconteceu é que eu cheguei em casa do trabalho e minhas coisas estavam tudo na rua, que nem um cachorro, sabe? Jogado pra fora de casa. E aí eu vi que não tinha o resto das minhas coisas ali. E eu bati o pé na porta pra pegar o resto. E a casa estava tudo fechada. E a minha mãe estava deitada no quarto com a vizinha. Daí a gente entrou numa briga. E acontece que eu acabei apertando o pescoço dela, ela acabou quebrando umas coisas de mim, me batendo, me agredindo, como sempre também, Deus da minha infância foi assim. Sempre foi agressões dela. Eu não sei se foi a intenção dele ali naquele momento ou se ele de fato carrega consigo algo mal resolvido como a questão das agressões. Isso apenas a investigação vai apontar. Mas ele disse ali que desde pequeno apanhava, né? Ele traz este relato naquele momento como uma tentativa de, obviamente, justificar o injustificável, né? Principalmente se tratando de mãe, quando a gente não consegue imaginar, né, nem chegar perto com algum tipo de agressividade à própria mãe, quer dizer, algo que é inconcebível. E aí agora esse rapaz vai responder por feminicídio, não é, Gabi? Exatamente, André. Sabe o que me chamou a atenção? Existe um outro trechinho também dessa entrevista em que ele fala assim, ó, a mãe tem depressão, a mãe tem alguns problemas, ele fala isso no presente, ou seja, pelo que eu assisti ali, a impressão que passa é que ele não tem nem noção de que ele teria matado a mãe minutos antes, horas antes, sabe? Uma coisa um pouco estranha, assim, que ele fala nela no presente. Isso também me chamou a atenção, mas é tudo muito triste, não é verdade? Gabi, né, André, só para dar uma opinião aí de uma coisa que me veio muito à cabeça agora, que é famílias que têm conflitos justamente por causa de drogas. Muitas vezes, brigas domésticas, a mãe tenta bater no filho, o filho tenta bater na mãe. E a gente sabe de exemplos, e não é só em famílias de classe baixa. A droga, ela termina com a relação em qualquer classe. Procure ajuda, tente pedir ajuda, pelo menos. Um filho, às vezes, está doente e precisa de tratamento. É caro? Bom, existem meios, inclusive através da saúde pública, que possibilitam ter um atendimento, um olhar mais apurado. É uma questão de saúde, mas isso termina com uma família, André. Bom, daqui a pouco nós vamos voltar a esse assunto. Isso aconteceu ontem à noite em Canoas, na região metropolitana. Um filho, a tragédia dos nossos dias, se é pandemia ou não é pandemia, se as pessoas estão tensas. Injustificável um filho chegar com qualquer tipo de agressão, principalmente a mãe. É inaceitável, é revoltante, é triste demais, triste demais. Aí tem droga no meio, ele não sabe, a gente não sabe. O fato é que esta mulher está morta, 56 anos, por esganadura. A esganadura, né, tem a diferença do enforcamento, né, do estrangulamento. Esganadura é apertar o pescoço, né, até não ter mais ar e a pessoa morrer. Entrou em desespero, chamou o SAMU, porque não sei o que ele disse para o SAMU, se de fato que ele tinha agredido a mãe. A gente não sabe, mas o fato é esse, a mulher de 56 anos perdeu a vida, a polícia confirmando que tinha envolvimento consumidor de drogas. Aí a gente sabe, quando tem droga no meio, infelizmente a gente sabe qual é o resultado. Daqui a pouco a gente volta a este assunto. 11 horas e 57 minutos. Atenção para esse rapaz. Será que ele pensou que eram amostras grátis? Ou era sem vergonhice mesmo, hein, Glauco Paza? Adivinha qual é a resposta, né, André? Ele estava mal intencionado mesmo. Ele foi até esta loja aí, comprou alguns produtos. Olha só,
é um modo quase profissional de agir. Ele comprou alguns produtos, logicamente que baratos, pagou e outros ele levou sem pagar. Entendi. Por coincidência, eram produtos mais caros, facas inclusive. É o que a gente apurou, a nossa produção apurou junto a este estabelecimento aí. Um prejuízo de cerca de R$400. Ou seja, resumindo, ele disfarçou, pagou por alguns produtos, só que levou outros mais caros que ele não pagou, ou seja, não deveria ter levado. É tipo aquele pague um, leve dois. Ele achou que estava na rainha fazendo compra? Hein? Que coisa, Pague né? um, leve dois. Ah, me enganei. Eu achava que podia pegar em duplicidade. Pague um, leve dois, né? Como é que é? Black Friday? Não. Liquida Porto Alegre. Liquida Bagé, no caso, né? No caso, liquida Bagé. Bagé. E sabe que faca em Bagé, o pessoal gosta muito, né? Aquela região, pois o grande prejuízo ficou justamente com facas, que ele pegou, escondeu, levou sem pagar. Vale. Daí a imagem. Vejam só esta imagem. Mais uma vez, a câmera mostrando, flagrando tudo. Foi lá, entrou numa loja, e essas lojas aí a gente se perde, né? Tem de tudo, né? É uma coisa impressionante. Essas lojas... Não, como é que a gente pode dizer? Começou com, na época era R$1,99, né? E depois já foi, né, mudando, foi se readaptando. Claro que os preços foram subindo, mas essas lojas têm de tudo, de tudo. É uma perdição, uma coisa incrível. Só que aí esse rapaz lá em Bagé, na região da Campanha, ele meio que se passava, né? Quando era para pegar um, pegava dois. Mas ele foi pagando. Ele pagou, né? Ele pagou uma parte. A outra parte, ela estava escondida. Muito possivelmente, André, o proprietário só chegou à conclusão depois de ver as imagens, né? Até porque ali, essas lojas têm de tudo, tem inclusive ladrões e tem câmeras de monitoramento. Pessoal, fica de olho, viu? E aí ele pegava, agora ele não pegou um vaso, né? Porque aqui a gente tem uns vasos aqui, né? Ele não pegou 2 vasos, até porque ele pegava discretamente, ó. R$400 escondidos. Aí na hora de sair, tava que era uma árvore de Natal aí com o casaco por cima, né? E numa hora dessas a telefone. faca não crava na perna, né? É um perigo. Ele não deixou cair nada, eu quebrei mais um pouquinho aqui o meu telefone. Mas aqui, aqui tem câmera, né? E tem 3 câmeras. Aonde que aconteceu? Repete pra gente, Glauco. Bagé, na região da Campanha, perto da fronteira ali. Este mão leve levou R$400 em facas, pagou alguns produtos que eram mais baratos, só que os mais caros ele levou escondido, né? Muito bem, Bagé, região da Campanha. Esse homem que foi flagrado, agora ele foi pego ou não foi pego? Ainda não foi pego, será? Não, nem os produtos. Tá aí. A câmera flagrando, o rapaz que se enganou, pague um, leve 2. Não, já passou, pague um, leve 2. Esse aí, tá aí a câmera agora tentando identificar quem é esse moço aí que pegava as coisas dobrado e escondia tudo na calça. Atenção, você vai ver daqui a pouco, em seguida, criminosos estão se passando por policiais federais e usando a internet para tirar dinheiro de outras pessoas. Pode colocar a sirene rapidamente. Resume pra gente, Lucas. André, o golpe dos nudes, que a gente já contou aqui como funciona, e dessa vez os criminosos se passavam por policiais federais. E faziam tudo isso, sabe de onde, André? Uma chance para acertar, mas depois eu conto. Tá bem. Em seguida, o Lucas volta com mais um golpe aí, portanto. E tem informações de um outro golpe que em seguida a Gabi vai trazer detalhes pra gente, que é o mesmo tipo de golpe que o Lucas vai falar. Em seguida. Ficou curioso? Eu também fiquei. Eu sei que é do mesmo tipo de golpe. E olha, quando se fala em golpe, é importante a gente ficar atento, porque golpe, né, a gente, infelizmente, pode cair a qualquer momento. É uma coisa impressionante a habilidade dos criminosos. 12h e 1 minuto agora, atenção! A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma grande quantidade de dinheiro dentro de um carro. Agora eu lembrei daquela empresa que foi fechada dias atrás no Vale dos Sinos, que era especializada em criar compartimentos dentro de veículos para esconder objetos. Inclusive uma placa automática que subia para esconder a placa do carro, né? Neste caso aí, não sei se esse carro passou por esta empresa, não sei, ou por alguma outra, mas que tinha dinheiro escondido, tinha. O motorista, né, pensou que enganaria os policiais, mas não conseguiu, não é verdade? E tinha até chocolate ali, né, Glauco? Pois é, deixa eu te contar essa história pelo seguinte, ó. Primeiro lugar, não, o painel não foi transformado. Aquilo ali é atrás da mídia, né, do rádio do carro. É só tirar o rádio e aí aparece aquele buraco lá atrás.
onde esse homem escondeu o equivalente a 350 mil reais. Eram 68 mil dólares. Como o dólar está bem valorizado, né? Uma pequena fortuna dentro deste carro aí com placa de Belo Horizonte. Uma ação da polícia... alugado, provavelmente. Pode ser de locador, exatamente. Uma ação da Polícia Rodoviária Federal, o condutor de 33 anos, natural de Santa Catarina, viajava sozinho, mas não soube dizer de onde saiu o dinheiro. Aquela velha história, esse dinheiro aí, não sei, acho que já estava no carro. Ele vem como acessório. Bom, esse dinheiro, logicamente, foi apreendido e dentro do veículo estavam várias caixas com chocolate. Ele disse que levava apenas chocolate. E era realmente chocolate de Gramado, só que já mofado, chocolate velho, parecia chocolate assim, ó, para ficar na aparência dizendo que ele estava transportando esse produto aí, mas na verdade o objetivo era outro. A apreensão aconteceu ontem à tarde na BR-116, em Pelotas, sul do estado, André. Tá aí o chocolate, ó. Não, isso não é de Gramado. Não, isso não é de Gramado, não. Não? Tentou enganar a polícia, mas não conseguiu. E veja o seguinte, para colocar todo esse dinheiro ali no painel, não tinha nenhum compartimento especial, a não ser atrás do rádio, mas também exige alguma técnica, não é verdade? Exige alguma técnica para retirar esse, como mesmo disse o Glauco, porque é chamada de mídia e ali concentra uma série de outros controles, inclusive ar-condicionado e tudo mais, né, Glauco? Então, você tem que retirar aquilo ali e tem que recolocar, no caso, eles colocaram dinheiro ali escondido. Sabe-se lá se o policial olhou para aquela mídia e disse, esse negócio tá torto. Tem algo aqui dentro, hein, ô Glauco? Mas assim, ó, eu vou repetir. Não era culpa dele, o coitado nem sabia que o dinheiro estava ali. De repente, se era carro de locador, alguém botou ali. Não, ele nem sabia. 68 mil dólares, não dá para fazer nada quase. E aquela velha história. Pode-se andar com quantidade de dinheiro? Nós perguntamos, né, Glauco, para um inspetor, e ele disse, olha, você justificando, você às vezes pode fazer uma compra, viaja para vender um imóvel ou comprar um imóvel. Se você consegue justificar, ok. Mas nesses casos, o que acontece? Hein, ô, senhor Glauco, o que o senhor está fazendo com esse dinheiro todo aí? O senhor viu 68 mil dólares no seu carro? É da onde esse dinheiro? Não, e outra coisa, não sei, esse dinheiro aí apareceu aqui do nada. Estamos fazendo aqui uma simulação. Logicamente. Obviamente. Outra coisa, carro que vem da região da fronteira, né? Então, é muita semelhança com outros golpes e... Eu repito, o setor de inteligência da Polícia Rodoviária já tinha alguma informação em relação a esse veículo aí. Certamente. Por isso que é importante, como é importante a colaboração das pessoas em informarem, comunicarem, porque a polícia, já com toda a expertise, tendo esta colaboração das pessoas, foi ali direto e conseguiu encontrar toda essa quantidade de dinheiro. Agora, de fato, o que será que estava acontecendo com ele, hein, Glauco? Não sei, eu estava só passeando. Esse carro aqui eu loquei, eu até nem sei de onde que é esse dinheiro. É mídia, isso aqui, rádio? Não, pega o SBT? Não sei, esse dinheiro aí não é meu. Chegando a informação que em seguida tem uma outra apreensão de dinheiro, gente. Não parou por aí. Tem uma outra operação, só que essa é em reais. Uma operação que teve também da polícia? É também da polícia? Também a Polícia Rodoviária Federal já está aí na tela. Olha aí, mas também na mídia, isso já é outro carro, gente. Olha só, tentam esconder como se o policial não tivesse, condições de ir lá e conseguir achar. Pois estava no painel também, ar-condicionado que transforma o ar em dinheiro. Seria algo assim, Glauco? Mas aí tinha já uma especialização. Deixa eu te contar. 85 mil reais. Dá pra ver em cima do banco aí, né? É o banco que tá bem valorizado, só que é o banco do carro, nesse caso aí, depois que o policial tirou o dinheiro lá de dentro. E colocou no banco. Colocou no banco. Ele tinha um dispositivo, estava tudo adaptado no painel do carro. Aí sim, esse veículo pode ser um daqueles que passou por aquela oficina, lembra? Que a gente mostrou. Pois é, isso foi no final da tarde de ontem, na BR-386. A Polícia Rodoviária Federal, que fez a abordagem, chamou a atenção que este condutor, ele fez uma manobra arriscada, uma ultrapassagem arriscada. E aí ele foi abordado pela polícia e mostrou muito nervosismo. Sempre aquela história que a gente já falou aqui, né? Já fez a manobra errada, provavelmente, porque, a polícia tá ali e aí já se entregou ali. E o condutor é de Giruá. Ele informou que estava indo visitar parentes em Porto Alegre. Disse que sabia. Olha só, ele sabia que o dinheiro estava ali, só que não sabe de onde surgiu esse dinheiro. Aí é uma outra questão.
Olha, tem dinheiro, tá, seu policial? Tem dinheiro, mas eu não sei de onde que surgiu. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Agora vejam que o carro, olha o detalhe, e por isso eu sempre digo para as pessoas, quando o carro, aquela imagem mais aberta, a gente percebe o vidro muito escuro. Gente, quem tem o filme, né, o insufilme no carro, tem que prestar atenção, porque não é qualquer cor, não é qualquer... pode colocar escuro que não enxerga o policial, o rodoviário, a autoridade policial, pode ir lá e pode mandar tirar. Não é bem assim, há um limite, eu não lembro aqui de cabeça o percentual, mas esses vidros escuros que a gente não enxerga para dentro, esses vidros são proibidos, tá? E esse carro, olha o de trás, para aí a imagem, Consegue enxergar alguma coisa? Este já pode ser, para a autoridade policial, um primeiro indício. Eu, quando passo por uma autoridade policial, Glauco, eu, André, abaixo o vidro do carro. Eu faço questão, abaixo o vidro, não tem, pode mandar parar, não tem problema, né? É importante porque o próprio policial, a própria polícia orienta que se faça isso, né? Porque às vezes está procurando, né, uma pessoa só que seja, aí passa uma família, a pessoa abaixa o vidro ali, transparência, né? Transparência, isso que deve acontecer. Agora, quem tem vidro muito escuro, tome cuidado, porque não pode. Não pode. Há legislação, há uma determinação específica de 50%, 70%. Isso aí tem que ver direitinho, Glauco. Tá vendo aí na imagem, ó? Tô. A gente acabou de ver que tinha um botão, o policial apertou no botão, automaticamente abriu aquele compartimento de cima. Isso foi uma adaptação. Praticamente um caixa eletrônico. Hein? Olha ali, ó. Um cara eletrônico, hein? Aperta. É um cara eletrônico, Já que é na região de Lajeado, poderia ser um carro eletrônico, né? Bom, brincadeira à parte, é muito sério isso aí. O fato é que a gente mostrou aqui oficinas, né, que trabalham justamente nessa adaptação. Este carro estava adaptado para os malandros. Esse outro exemplo da esquerda não, escondeu atrás do painel. Mas este de Lajeado estava adaptado. Para quem está chegando agora, 12:09, atenção para essas duas imagens. Depois a gente vai explicar onde que foi, Glauco. Duas imagens mostrando a apreensão de dinheiro feita pela Polícia Rodoviária Federal. Dinheiro que aparece no painel do carro. Estael Cias, uma coisa impressionante. Faz frio, brota dinheiro dentro do carro. Em seguida, Estael Cias vai falar sobre a previsão do tempo. Fique prestando atenção, é daqui a pouquinho. Tá chovendo dinheiro. Tá chovendo dinheiro. É um carro eletrônico. É um tipo cash, né? Cash carro, quer dizer, dinheiro que surge de dentro do painel. E não é muito simples. O nosso especialista aqui, o Guilherme Roquete, já me disse. Guilherme, explica aqui no meu ponto eletrônico no ouvido como é que é o negócio. Para abrir o painel tem que fazer o quê? No Cobalt. O Cobalt tem que ligar o ar-condicionado para apertar o botão. E qual é o Cobalt? Tomara que o Guilherme não trabalhe nessa oficina, porque ele tá sabendo demais, hein? Esse é o que está no ar. Eu já disse, eu sou do tempo da Variante, do Fuca e da Brasília. Não entendo muito de raça de carro, de marca de carro. Então esse é o Cobalt assim, ou seja, não é muito simples, é isso, Guilherme? Quer dizer, tem que ter toda uma... Por que tem que apertar o botão do ar-condicionado, hein, Guilherme? Porque ele liga a elétrica do botão junto com o ar-condicionado, para que possa abrir. Então, isso normalmente é assim ou esse carro aí que é adulterado? Esse carro, entendi. Agora eu entendi. Essa já é a modificação. Esse é o detalhe do Cobalt. Ele já está aí preparado e para abrir não é simplesmente, né, puxar. Ele tem já uma técnica específica que precisa... e tá ali o policial mostrando, é isso? Tá ali o policial mostrando. Precisa só apertar o botão, não abre, né? Então, ele precisa daquele tipo, aqueles cofres, né, que tem o segredo, precisa precisa de alimentação elétrica, por isso, né? Quer dizer, tem uma tecnologia aí a favor do crime, não é verdade? Que foi montada para que se tivesse essa possibilidade de esconder esse dinheiro ali no painel do carro, correto? Glauco? É isso aí mesmo. Quer dizer, é um modo de facilitar o acesso, até para não perder tempo, senão teria que ter chave de fenda, estragar. Imagina estragar o carro. Não vai estragar, não. Vai guardar o dinheiro. Porque ali dentro fica o filtro também, não fica? Vai que esse dinheiro estava na rua, entrou pelo ar-condicionado, ficou no filtro, Glauco. Pode ter entrado. Vendaval, sei lá. Vai saber que história inventa, mas não adianta. Chega nessa hora aí o cara realmente, a única coisa que ele não tem o que inventar, né? Diz, olha, tá aí o dinheiro mesmo,
ou o máximo que ele diz, não sabia, mas não tem, tá aí, tá na cara, né? 85 mil, tá tudo em cima daquele banco ali. Lembrando, do banco do carro, tá? Lembrando que se tem justificativa, aí a história é completamente diferente. 12:00, coloca a sirene de novo, porque criminosos estão se passando. Atenção para essa história, eu vou repetir. Criminosos estão se passando por policiais federais, tá? E usando as redes sociais para arrancar dinheiro de outras pessoas. Golpe. E teve operação para combater esse esquema de extorsão que já fez vítimas aqui no estado e também em Santa Catarina, em Minas Gerais e também em Pernambuco. Para variar, presos estão envolvidos em mais este golpe. Presos que deveriam estar na cadeia, cumprindo a pena, que nada, estão por trás de golpes. Explica pra gente, Lucas Abate. Estão na cadeia, André, estão presos, mas estão aqui, com o celular na mão o tempo todo, planejando e aplicando golpes nas pessoas que estão do lado de fora. E, André, vale tudo, até mesmo se passar por policial federal. E sabe de onde que eles faziam esses golpes? Do Presídio Central, aqui em Porto Alegre, a maior cadeia do Rio Grande do Sul, e também da Penitenciária de Canoas, onde o mandato também foi cumprido pela Polícia Federal. Da Pecan? Aí, André, da Pecan? eu já sei que tu vai me perguntar. Sei. Não. Da Pecan, que é modelo? É isso, Lucas? Um dos mandados, André, foi cumprido na Pecan, em Canoas, penitenciária modelo, e que tem bloqueador de celular. E vamos lembrar, eu fui lá ano passado, não consegui entrar da frente da penitenciária, porque o bloqueador, de fato funcionava. O Lucas, para conversar... Estou bem curioso. Desculpa, Lucas, a gente tem um pouquinho de atraso aí, às vezes a gente se atravessa, perdão. Mas o Lucas, para entrar ao vivo pra gente, vocês lembram que ele foi assim a 2 quadras? Tanto é que eu disse, o Lucas, direto da Pecan, eu disse, André, a Pecan tá lá, mas eu tô aqui porque o celular não funciona. Eu lembro que vocês falaram aí que ele tava de má vontade, que ele não queria entrar lá. Não queria chegar perto. Era dificuldade mesmo. Não tinha telefone, não tinha linha de celular, não é verdade, Lucas? Não tinha, André, em nenhum ponto tinha linha de celular e até mesmo perto, na frente do presídio, a linha já é bloqueada. E até por isso que eu digo, eu tô bem curioso para saber como é que os criminosos, esses que eram alvos, que foram alvos da operação lá na penitenciária de Canoas, faziam para aplicar esse golpe, ou se daqui a pouco eles aplicavam antes, estavam em outra cadeia e foram transferidos para lá. Mas é uma informação que, infelizmente, a gente não tem no momento qual o papel desses presos, desses alvos lá na penitenciária estadual de Canoas. Mas, André, seguindo com relação ao golpe, é o golpe dos nudes. Sim. Que a gente já trouxe aqui várias vezes, já usaram o nome de delegado, de policial civil, e agora usaram também o nome de 2 policiais federais, 2 agentes da Polícia Federal, para extorquir as vítimas, André. A gente, não sei se a gente já pode explicar agora o golpe, eu sei que tem um outro golpe dos nudes também, Explica. mas a gente pode ir falando. Assim, o Lucas, o Lucas vai explicar pra gente, porque muita gente não sabe o que são os tais nudes. E esta operação que o Lucas vai contar e explicar pra gente agora, atenção, tem policiais de outros estados aqui no Rio Grande do Sul em uma operação também sobre nudes. Em seguida a gente vai explicar. É um outro caso, é uma outra operação. Agora vejam esta interligação entre estados. Em seguida a gente vai explicar, a Gabi Lerina em seguida vai explicar o que fazem outros policiais no Rio Grande do Sul nesse momento. Voltamos para a operação daqui, Lucas, explica pra gente. Que também tem relação com outros estados, né? E até fazer um parênteses, André. Tinha muito um tempo atrás aqueles números de São Paulo, DDD 11, que ligavam e aplicavam golpe. Agora é o contrário, a gente está exportando também os golpes presos aqui do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre, região metropolitana, da Serra, aplicando golpes em outros estados, mas a gente já fala aí junto com a Gabi Lerina sobre essa operação. Mas para explicar então como é que funciona o golpe dos nudes, André, normalmente é assim, uma pessoa, uma vítima, normalmente um homem de mais idade, com família, com filhos, é adicionado por alguém nas redes sociais. Essa pessoa começa a trocar mensagens e enviar imagens, os nudes, né? Começa a mandar os nudes para a pessoa. Em determinado momento, essa mulher, essa moça,
diz que ela é menor de idade, que o pai dela descobriu tudo, que vai contar tudo à polícia. E é nesse momento, André, que entra o papel desse falso policial federal. Ele vai até a vítima, diz, eu sou da Polícia Federal, me fizeram a denúncia que tu estava trocando imagem de nudez com crianças, com adolescentes, e eu vou te prender. Mas se tu não quiser, a gente pode resolver agora. Me paga 20, 30 mil, que eu tiro a ação, que eu escondo essa denúncia. Ou seja, além de se passarem por policiais, se passavam por policiais corruptos, André. Vejam só. E a pessoa já aí cai em 2 golpes, né? São 2 golpes. O primeiro golpe, né? Achando que está trocando de foto, né? Trocando imagens com alguém, porque nem sempre dizem que é menor. Primeiro faz toda aquela, né? Aquele xalalá, né? Faz toda aquela aproximação, aquele envolvimento, vai indo, aí diz que, né, é então uma menor. E aí se passa então por policiais, ou seja, é um golpe atrás do outro, Lucas. Um golpe atrás do outro, André. E eles têm esses alvos preferenciais, homens, casados, acima dos 40 anos normalmente, porque são pessoas que se preocupam muito também que essa informação vaze. Às vezes eles nem colocam um policial na história. Eles dizem, a gente vai contar pra tua esposa. Ixi. Olha aqui, tá trocando mensagem com uma outra pessoa. E aí ele vai também... E assim a pessoa acaba pagando, André. Tem gente que paga e fica sendo extorquida por bastante tempo. E é nesse momento de aproximação que o criminoso já vai pegando informações, se é casado, se não é, né? Para ir apimentando aquela relação ali falsa que eles estão criando, não sei o quê, e vai pegando as informações. Aí depois vai e apresenta a conta. André e Lucas, eu fico imaginando se já não teve gente, inclusive, que caiu no golpe e depois que ficou sabendo, mesmo assim ficou quieto, porque é uma coisa extremamente constrangedora. Certamente. É uma relação familiar que fica abalado, é aquela coisa de pagar o mico, né, entre aspas. Olha que coisa séria isso aí, André. Mas isso já numa entrevista com um delegado de polícia já disseram, pessoas que vão constrangidas, né? Os que vão até a polícia constrangidos pelo que aconteceu. Mas atenção, equipes da Polícia Civil de Goiás e também São Paulo estão aqui no Rio Grande do Sul. Os agentes cumpriram mandados em Bento Gonçalves em 2 investigações sobre o golpe dos nudes. Ou seja, uma outra operação, mesmo tipo de golpe. São operações diferentes. Quem tem os detalhes é ela, Gabi Lerina, direto do Palácio da Polícia. Pois é, eu também tô aqui no meu celular, mas eu não tô falando com ninguém não, viu? A não ser com a produção aí da TV para trazer informações para vocês. Porque parece um pouco complicado que eu vou explicar, mas não é não, viu? É o seguinte, são estados diferentes. Goiás, São Paulo, vítimas lá e o Rio Grande do Sul, o que tem a ver? Pois é, 2 quadrilhas também distintas, as 2 de Bento Gonçalves, André, Glauco e Lucas, que são suspeitas então de aplicarem esse chamado golpe dos nudes. 5 pessoas foram presas hoje, 4 homens e 1 mulher. E é mesmo como o Lucas estava explicando, como que acontecia isso. Pelas redes sociais, os golpistas então atraíam essas vítimas, começavam a criar uma relação de confiança, criavam uma relação virtual. E aí pediam para que mandassem fotos comprometedoras, fotos com nudes, ou seja, fotos mostrando partes íntimas dos corpos. E aí, a partir disso, então, essas vítimas começavam a ser extorquidas. O que eles faziam? Pediam dinheiro, porque senão iam acabar publicando essas fotos comprometedoras nas redes sociais. E como vocês já disseram, olha, balançando qualquer estrutura, imagina só a vergonha. Pois é, isso aconteceu então hoje aqui no Rio Grande do Sul. Pensa só, 2 quadrilhas diferentes na mesma cidade. Além dessas prisões, também foram apreendidos computadores, notebooks, que agora a polícia vai se debruçar porque as investigações continuam. Então, 2 quadrilhas diferentes de Bento Gonçalves, que são suspeitas de aplicarem golpes em vítimas no estado de Goiás e também de São Paulo. É o crime aí por todo o Brasil, né, meninos? Esta é uma das operações que estão em andamento nesse momento. Policiais de outros estados aqui no Rio Grande do Sul. Paralelo, uma outra operação, mas o mesmo tipo de golpe. Explica qual é o golpe, Lucas. É o mesmo golpe, André. O golpe dos nudes, como a Gabi acabou explicando, ele sofre algumas alterações no enredo. Às vezes colocam falsos policiais para fazer extorsão, às vezes o pai
da suposta adolescente que trocou essas imagens e às vezes só ameaçam que vão contar para a família, para a esposa, e as pessoas acabam pagando. Só que, André, a gente sabe de situação em que a vítima pagou uma vez um valor X. Passa uma semana, eles vêm e pedem de novo. E assim, ó... Vira refém. A pessoa vai pagando e vira refém. Porque os criminosos vão extorquindo, a extorsão não para no primeiro pagamento. Por isso, muito importante, e alerta da própria polícia, dos policiais. Primeiro, não troca mensagens, evita trocar mensagem com quem não conhece. E nas redes sociais, principalmente. E segundo, recebeu extorsão, não paga em hipótese nenhuma, porque ela nunca vai parar. E tenha juízo, antes de mais nada, né? Importante sempre se ter juízo, muito cuidado e muita atenção. Muito obrigado, Lucas Abate e Gabi Lerina. 12h23 de atenção. Mais de 300 quilos de maconha apreendidos e um traficante preso, isto em Passo Fundo, Norte Gaúcho. Glauco Paza, conta pra gente o que foi isso aí, Glauco. E foi logo cedo da manhã desta quinta-feira na BR-285, André. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 318 quilos da droga eram transportados. Oi? 318 quilos. Aí você pode me perguntar, era um caminhão? Pergunta. Não era um caminhão. Não. Era um carro, isso mesmo. Mas não tá no painel, né? Não tinha como, né? Olha ali o policial abrindo o porta-malas, também estava no banco de trás, porque é muita quantidade. 318 quilos de maconha. Os policiais faziam justamente uma operação de combate ao crime quando suspeitaram de um veículo vindo de Santa Catarina. E aí, o que aconteceu? Ora, o condutor se desesperou, não obedeceu a ordem de parar, isso não adianta nada, que a polícia vai atrás, consegue parar o carro, e foi o que aconteceu neste caso aí. 20 fardos de maconha no banco traseiro, no porta-malas. O traficante de 28 anos é paranaense. É lógico que ele foi preso e toda essa droga apreendida, André. Agora, vamos fazer aqui uma reflexão juntos, Glauco. Vejam que coisa curiosa, né? Eu chamo pela curiosidade isso. Percebam, num caso, a droga que é escondida dentro do tanque de combustível, no painel. E aí, este caso, né, colocou no porta-malas. Isso, o que me diz isto? A certeza da impunidade. A polícia nem vai ver. Né? Muita ousadia. Pô, vou passar de manhã cedinho. Vão estar distraídos, ou nem vão estar ali. Aqui, ó, você que pensa. Mais grave do que está no porta-malas é estar no banco. Tem que ser um vidro muito escuro, é esse que você falou há pouco, hein? Quer dizer, gravíssimo. Por quê, gente? Por que a gente fala tanto? Porque nós sabemos as consequências, o que significa a droga. A droga numa sociedade, na vida das pessoas. Olha o que aconteceu, esse caso que nós mostramos, isso relatado pela polícia. Esse jovem de 26 anos de Canoas que ontem, né, esganadura, a própria mãe discutiu com a mãe morreu. E aí a polícia disse, tá aí a senhora, ontem isto, gente, ontem isto, aqui em Canoas. E agora a polícia nos diz que era consumidor de drogas. Certeza de que naquele momento estava, não sei. Só que a partir do momento que você consome drogas, né, a gente sabe que há infelizmente, uma consequência, um dano na sua vida, na sua cabeça, nas suas atitudes, enfim. E por isso, tanto mal que faz as pessoas, né? E, enfim, uma série de males. E aí essas operações, então percebam, se não tivesse essa operação, se a polícia não tivesse pego essa quantidade toda de drogas no porta-mala daquele veículo, na BR-285, isto foi em Passo Fundo, não foi? Isso. Foi em Passo Fundo, foi hoje de manhã cedinho. Olha só, para onde ia toda essa droga, né, Glauco? O que poderia provocar toda essa quantidade de droga na vida de quantas pessoas? Essa é a reflexão que a gente faz. Então, quando a gente vê e mostra uma operação como essa sendo feita, por exemplo, ali no início da manhã, de madrugada, lá em Passo Fundo, BR-285, vejam a importância que tem, porque essa droga não vai seguir adiante. E, infelizmente, a gente não consegue barrar toda a quantidade de droga, infelizmente não se consegue. Mas é um trabalho extremamente importante e também de conscientização.
de que a droga só estraga a vida das pessoas. O caminho é dois, envolvido com droga, né? Ou você morre, ou você vai para a cadeia. Uma terceira opção, vai para a cadeira de rodas, tá? Então tá aí, essa operação da BR-285 que aconteceu em Passo Fundo, no norte do estado. 12 graus a temperatura nesse momento em Porto Alegre. Stael Cias, qual é a grande manchete do tempo? O frio nesse momento vai continuar no final de semana? Vem chuva? Vem calor? Tudo isso, Stael. Daqui a pouco, a Stael Cias vai falar pra gente mais do tempo. Agora, meio-dia e 27 minutos, gente. Com muito orgulho, a gente apresenta o nosso parceiro aqui, que é a Azul Linhas Aéreas. E com esta cuia de chimarrão que a gente olha, dá uma vontade de tomar um chimarrão, é ou não é verdade? Agora, quer mais praticidade, segurança e agilidade para chegar ao seu destino aqui no Rio Grande? Então, preste atenção nesta baita novidade. A Azul está voando em 8 novas rotas aqui no nosso Rio Grande, na nossa terra. É para chegar aonde tu quiser, com muito mais conforto. É isso mesmo, repito. Agora é possível voar para Erechim, lá no norte, para Canela, na Serra, para Bagé, na fronteira, para o Alegrete, para Vacaria, para São Borja, lá no oeste do estado, para Santa Rosa, no noroeste, e aqui para Santa Cruz do Sul. Quer mais motivos para decolar aquela viagem dos sonhos? Além dessas novas rotas, a Azul tem mais 7 destinos só aqui no Rio Grande. E pode ficar tranquilo, porque a Azul segue todos os cuidados necessários, reforça medidas de segurança e sempre inova em tecnologias de proteção. Acesse voeazul.com.br e veja os nossos novos horizontes aqui na Terra Gaúcha, na nossa terra. Azul, onde os sonhos voam. E é muito bacana, os aviões da Azul, já fiz um voo de Pelotas para Porto Alegre, 25 minutos no máximo. Você já está aqui em Porto Alegre. É impressionante. A aeronave, um conforto, um atendimento que somente aí a Azul pode oferecer. Então, todas essas novas rotas, são 8 novas rotas para ver os horizontes do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Azul, aqui com a gente e bem-vinda a estas novas rotas aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem, agora, hora certinha, meio-dia 29 minutos, voltamos a falar sobre o caso deste jovem de 26 anos. Está aí a mãe dele, 56 anos, que foi morta. Ela foi esganada ontem à noite em Canoas, aqui na região metropolitana. Olha, uma história tão triste, Gabi, nesse momento que a gente ouve, né? Como bem lembrou aí o Glauco Paza, os últimos acontecimentos envolvendo mães, filhos, filhos, mães. A mãe que jogou o bebê recém-nascido pela janela lá em Panambi. O menino Miguel, né? Aqui, mais recente no nosso litoral. Ainda não se sabe onde está o corpo do menino Miguel. E agora este caso de um jovem de 26 anos que matou a mãe ontem à noite. Chegou em casa, viu as coisas dele na rua e aí o que aconteceu a partir disso, Gabi Lerina? Pois é, André, quantas tragédias em família, né, nesses últimos tempos. Então, quando ele chegou em casa e viu que os pertences dele, Matheus Granato é o nome dele, de 26 anos, viu que estava tudo no chão, na calçada, ele ficou muito bravo. Segundo ele, fez um pé na porta, como se chama, pegou o pé e empurrou a porta com toda a força, conseguiu acessar a casa onde estava a mãe dele, deitada no quarto, foi até o quarto e começou a discutir com ela. Nesta briga, entraram para a briga não só de palavras, mas para uma briga corporal. Segundo o Matheus, ela começou a quebrar as coisas de dentro de casa. Ele, então, ficou enfurecido, atacou ela no pescoço e a esganou até ela ficar sem ar. Nós tivemos, então, com a parceria do repórter Jefferson Balestrin, da agência GBC, aqui da região metropolitana, o acesso à entrevista do Matheus quando ele estava na cela, preso em flagrante por feminicídio. Vamos ouvir, então, mais um trecho do que ele traz sobre como foi esse crime horroroso. A complicação da minha mãe, ela tem depressão, ela tem vários problemas e o que falar para ela acredita. Então ela me acusou de roubo, coisa que eu não fiz, que ela não teve nem provas, e um dia ela leva a gente para dentro de casa. Ele tenta justificar o que é injustificável. Eu acho que a gente percebe nele, Gabi, Glauco,
O filho que mata a própria mãe, talvez não fosse a intenção dele, e eu acho até que não foi, como que as coisas aconteceram. Ele imediatamente liga para o SAMU, né? Liga para o SAMU e, pelo que se sabe, tentando para que reanimassem ele, tentou a reanimação. Agora percebam, ele estava ou não efeito de drogas, não sei, somente a investigação. Agora, isso nos faz, não há dúvidas, Gabi, Glauco, quem está nos acompanhando, a fazer uma reflexão. Gente, como as coisas elas podem ser resolvidas com diálogo. Com diálogo. É difícil? Acho que é bem difícil, sim. Pode ser muito difícil. Mas certamente é a melhor opção. Porque chega em determinado momento que as coisas ficam sem pé nem cabeça, fica uma história. Vejam, ele chegou em casa, por que a mãe colocou as coisas na rua? Nós não sabemos. Desde quando eles vêm enfrentando problemas entre eles, desde pequenos, segundo tenta justificar o Mateus, até é compreensível, e o que relata o Mateus é compreensível, se em determinado momento ele fosse pedir ajuda. E para a própria mãe, vamos buscar uma ajuda, vamos lá, vamos junto. Mas agora não adianta mais. A vida desta senhora de 56 anos, ela não volta mais. Então, gente, quando nós mostramos esses casos, e me parece, a sensação que eu tenho, um arrependimento dele, quando se deu conta do que ele fez, do que ele fez com a mãe dele, gente. Fez com a mãe um ato de agressividade. Eu não tinha intenção. Bom, não tem que ter intenção, pelo amor de Deus. A gente é sempre e totalmente contra qualquer tipo de violência. Contra a própria mãe, direto no pescoço. Apertar do jeito que apertou, vai achar que vai acontecer o quê? Ela perdeu o ar, ela morreu. Aí ele se desesperou, chamou o SAMU. A vida dela não volta mais. Então, é momento, sim, da gente parar e da gente refletir. Que vida, que momento, Glauco, nós estamos vivendo. É difícil, é delicado falar nisso? Certamente é. Para nós não é nem um pouco fácil. Mas é importante a gente provocar essa reflexão, sim. Buscar o diálogo, buscar a harmonia. Tantos e tantos lares nesse momento. As pessoas estão numa situação assim, com os nervos à flor da pele. Gente, é esse o momento de parar e de refletir para que a gente tenha, através do diálogo, da ajuda, seja entre pai e filho, mãe, filho, casais. Esse é o momento, gente. Vamos parar e vamos refletir um pouco mais sobre as nossas atitudes para que as coisas não cheguem aonde esse caso chegou de ontem à noite em Canoas, na região metropolitana. Glauco, é muito difícil a gente falar, mas a gente tem esse compromisso, sim, de tentar tirar de tudo alguma lição. Por mais difícil que seja para todos nós falarmos de um assunto tão delicado como esse, tão delicado, mas a gente precisa trazer essa reflexão para dentro da nossa casa. Até porque é um problema social, eu fico pensando, essa pessoa vai ter que ter um remorso, vai ter que ter, né, André? Pelo amor de Deus, por toda a vida pregressa, tinha, como eu disse antes, agressão, tinha consumo de drogas. Gente, é filho e mãe. Mãe e filho. Isso é indissolúvel, André. É verdade, Glauco, que a gente vai ter oportunidade de falar mais a respeito disso, de provocar, o diálogo em todas as nossas relações, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho. Antes de mais nada, a gente precisa, sim, estamos todos num momento muito delicado, 1 ano e meio de pandemia, tem isto é muito forte, sim. Mas a gente precisa ter o controle disso. Disso a gente precisa ter o controle. Não é verdade, Léo? E outra coisa, André, precisa ter o controle disso, sim, senão a nossa vida vai para que lado? Desculpa te interromper. Tem a questão da ajuda médica, que eu disse algumas vezes, é muito caro, as pessoas não têm como pagar, não tem, mas tem a ajuda pública. E outra, procure alternativas, vá à igreja, ore. Busca sempre ajuda. Tem uma possibilidade. Tem pastorais, gente. Oportunidade não falta. A própria polícia, se você vai até a polícia, te indica o Ministério Público. Ministério Público indica, casal está com problema, gente, vai buscar ajuda no Ministério Público. Vai numa igreja, vai conversar com amigos. Mas, sabe, tudo tem que ter um limite. Tem que ter um limite para as coisas não terminar desse jeito. 12h 36 minutos. Não, e aí, olha só essa história. Câmeras de segurança ali, mostrando o quê? Um cara, um jovem, em vez de estar trabalhando, que está quebrando ali uma placa de sinalização. Uma placa de sinalização de trânsito. Isso foi no interior do estado, não é mesmo, Glauco?
Catuípe, né, André? A imagem... Perto assim, de Santa Maria, é isso? Não, é perto de Santo Ângelo. Mais Ângelo. lá em cima. Mais noroeste. Mais lá em cima. Tá. Agora, é difícil de explicar uma imagem como essa. A gente está vendo, eu vou descrever... Era à noite, logicamente, a gente está vendo as imagens. Existem 2 jovens aí, um fica do outro lado da rua, acompanhando a movimentação e fica dando orientações, digamos assim, para aquele vândalo ali, que está simplesmente quebrando a placa. Agora, por que isso aconteceu? A explicação dele, não tinha nada para fazer, estava de bobeira, aí fui ali quebrar a placa. É como se fosse uma diversão, André. Hoje eu vou tirar pedra na igreja, hoje eu vou quebrar o banheiro público. Quer dizer, uma coisa totalmente fora de propósito. Só que tudo isso foi acompanhado pela central de monitoramento do município. E em seguida que ele cometeu isso aí, acabou preso. Um jovem, um adolescente quase, um jovem de apenas 18 anos, com histórico de passagens como adolescente infrator. Esse é um problema social também. Lembrando, Catuípe, pertinho de Santo Ângelo, o pessoal acha que não tem muito o que fazer de madrugada e vai fazer bobagem. Pelo menos no caso desse jovem aí. Né? Só que responde por dano a patrimônio público. Claro. Simples detalhe e pode se incomodar bastante. Muito bem. Muito bem, agora a hora certinha, 12h38, 12 graus é a temperatura nesse momento em Porto Alegre. A gente já adianta que na semana que vem, depois desse frio de hoje e de mais alguns dias, teremos calor. Chegando a quantos graus em Porto Alegre, Stael? Quantos? Uns 32, 37 no interior. 37 no interior, mas estamos no verão. Em seguida, Stael Cias vai explicar para a gente. Já saúde sim. Bom, agora uma notícia exclusiva para você que sempre quis ser um profissional da área da saúde ou das engenharias. Começou o mês das engenharias e saúde na Uniaselv. Condições especiais para você fazer a sua graduação EAD nestas 2 áreas, que, aliás, estão com alta procura no mercado de trabalho, viu? Tá aí uma dica. Quer aproveitar? Matricule-se hoje nestes cursos e garanta a primeira mensalidade grátis, mais uma bolsa de estudos a partir de 70% no primeiro semestre. E ainda bolsas a partir de 30% do segundo semestre até o final do curso. A Uniaselv tem nutrição, farmácia, biomedicina, engenharia civil, engenharia elétrica e mais de 200 opções de cursos, todos com tutor exclusivo da sua região e qualidade nota máxima no MEC. Inscreva-se agora pelo Uniaselv, né, que é o aplicativo, tá aqui, ó, uniaselv, tá? .com.br, tá? Então tem pelo aplicativo ou mesmo pela internet. Uniaselv, graduação e pós. Comece hoje, uniaselv.com.br. Dada a dica? Olha só, hoje é dia de Encantos de Inverno e a nossa viagem pela Serra Gaúcha vai mostrar o quê? O Guilherme Fadanelli tem nos apresentado aí toda semana lugares especiais, incríveis e muitos pratos também muito especiais. Pois hoje ele foi visitar um festival de sabores, daquelas coisas mais simples, mas que todo mundo adora ter em casa. Fiquei curioso. Vamos acompanhar. Uma região, vários destinos. Hoje nosso passeio é pelo Jardim da Serra Gaúcha. Nova Petrópolis conserva as características e hábitos da colonização alemã. Aqui, o turista pode se divertir com coisas simples, como o labirinto na praça. E aí, gente, tá difícil de achar a saída? Estamos tentando. Ou se deliciar com a gastronomia no Festival Sabores da Colônia. O evento tem mel de abelhas, sem ferrão, biscoitos artesanais, chimias, doces de dar água na boca, queijos. E os tradicionais embutidos da culinária alemã não podiam faltar. A produção na família da Lisandra já está na 3ª geração. A história da tua família que tu conta através dos produtos e pra gente poder continuar com isso não tem palavras. Qualidade reconhecida pelos turistas que sobem a serra só para levar para casa um gostinho da colônia. É bem diferente, a qualidade é outra, né? A gente está procurando um queijo agora e normalmente a gente pega esse industrializado no mercado. É gostoso, mas quando a gente compra assim colonial, o tempero, né, é mais encorpado assim. Aos poucos a colônia vai se modernizando.
Produtos sem glúten, sem lactose ou orgânicos estão conquistando o mercado. Não é só para quem tem problema, já é para quem quer se cuidar mesmo, já prevenir, né? E depois de tantas delícias artesanais, nada melhor do que um passeio para relaxar, né? A bordo de uma jardineira, vamos ao Ninho das Águias. O parque fica no topo de um morro, com uma vista incrível para o Vale do Rio Caí. Nosso passeio por Nova Petrópolis está acabando, mas aí vou deixar um desafio para vocês. Qual o pôr do sol mais bonito aqui do estado? Será que é o do Guaíba ou aqui de Nova Petrópolis? Tá empatado? Vamos dizer que sim. Vamos, é melhor. Para não dar briga. Para não dar briga. Eu estava tão satisfeito com dias de temperaturas mais amenas, né? Mas o frio voltou. Voltou com tudo, Estael. Mas eu sei que... Quem vai explicar, Ellen? Tudo bom, Estael? Tudo bem, André? Bom Esse dia, é o Rio Grande. É o Rio Grande, tudo normal, né? É. Tudo normal, ainda mais no mês de agosto. Olha, hoje a gente teve temperatura negativa ou próxima de zero em praticamente todas as regiões. Até coloquei que trouxe o meu celular aqui para me auxiliar. A gente teve em Pelotas 3 graus abaixo de zero, Cambará com 2 graus negativos, Pedras Altas lá na Zona Sul com 1 grau negativo, Erval também 1 grau abaixo de zero, Júlio de Castilhos 1 grau negativo, Lavras do Sul 4 décimos abaixo de zero, Quaraí 3 décimos negativos. E aí a gente vê imagens aí de geada, de Caxias do Sul, vejam só o carro tomado ali pelo gelo. Essa imagem linda aí desse campo também com geada forte, o nevoeiro que acaba se formando justamente depois quando o sol começa a aparecer. Santa Maria também teve geada, a temperatura lá chegou perto de zero na região central do estado, frio intenso que trouxe aí essa geada que pegou centro, oeste, Campanha, zona sul do estado, pegou muito forte a geada hoje mais cedo. A Campanha também teve vários registros de geada forte, onde a temperatura ficou próxima de zero e lá também teve ar muito seco, vento calmo, que cria todo um ambiente, uma condição realmente muito favorável para que o fenômeno se forme. Aqui mesmo na Grande Porto Alegre, a temperatura chegou a 2 graus na base aérea de Canoas. Porto Alegre teve 4 graus de temperatura ali no Jardim Botânico. Então foi frio generalizado, foi para todos os gostos, foi para todas as regiões. Para todo agosto. Para todo agosto. Agosto diria algo passa. Isso, né? Agosto da massa de ar polar, então o frio foi para todo mundo. O interessante, André, é que nas próximas horas, apesar de o sol aparecer em grande parte das regiões, a gente tem nuvens e tem o vento sul. Então, com isso, vejam, a temperatura, ela sobe devagar. A previsão é de máximas que devem ficar aí na casa de 13 a 14 graus em muitas regiões, chegando a 15 graus em Pelotas, aos 16, 17 graus em Novo Hamburgo. Perspectiva de vento sul deixando a sensação térmica baixa e as nuvens devem deixar o tempo mais fechado hoje à noite. Fim de semana a gente vai para o outono, a gente vai indo aos poucos. Fim de semana a gente vai para o outono, a temperatura mínima já fica em torno de 10, 12 graus. Fim de semana que tem um sábado de muito sol. Aqui em Porto Alegre a gente consegue ver o sábado e a sexta-feira com bastante sol. Máxima de 17 graus aqui na sexta, chegando aos 21 no sábado. A mínima também não é tão baixa. O domingo já com instabilidade, pode chover da tarde para a noite, com temperatura entre 12 e 23 graus. Grande parte das regiões assim. Agora, na semana que vem, a quarta-feira começa. Segunda e terça a gente fica nesse padrãozinho de outono. Agora, só um pouquinho. No domingo, 23, já tá assim querendo esquentar. Aí vem chuva. Geralmente vem chuva e a temperatura cai. Não vai cair. A gente fica com ela amena ali na segunda e terça. A partir de quarta começa a subir, assim, olha, para as alturas a temperatura. Quinta e sexta-feira a gente tem marcas muito altas. Esse aqui é o mapa de previsão aqui para o dia 18. Atenção, calorão semana que vem no Rio Grande. Vale do Taquari, 35, 36 graus, aqui pertinho, Lajeado, Teutônia, Grande Porto Alegre com 33, 36 a 38 aqui em toda a fronteira oeste, na região das Missões. Então a gente realmente sai, é aquela gangorra que a gente sempre fala, a gente sai das marcas abaixo de zero e vai para perto de 40, aí com 37, 38 graus. Isso aqui é uma figura ilustrativa aqui para ver que todo esse ar quente, essa área toda em vermelha que vai tomar conta do centro-sul do Brasil, trazendo temperatura
temperaturas muito altas. A partir de quarta-feira a gente começa a sentir essa mudança de temperatura. E aí vai por quanto tempo? Se sabe isso já, Estael? Alguns dias a gente vai ter esse calor, é claro que depois vem chuva, né, André? Aí vem chuva, e pode aí vir a segunda temporal. metade de agosto a gente já começa a ter aquela característica de primavera. Sim. Então, quando vem a chuva depois desse calor, vem temporal, vem raios, e aí a gente vai trazer todas as informações por aqui. André. Diga. Não, é que tem aquela história do bota casaco, tira casaco, né? Vamos mudar para bota cerola, tira cerola. Pô, vai de 2 a 30? Não, Sim, de 0 a 35, 37 é realmente muita mudança. E agora aqui em Porto Alegre, eu não sei como é que tá o tempo, tem sol aqui, eu vou até dar uma espiada enquanto, mas eu sei que no Vale dos Sinos há pouco tinha sol, né? E na Serra fechado. Já, tá aí lá tá mais úmido mesmo desde cedo, tinha até serração forte hoje mais cedo ali na região da Serra, e a gente deve seguir com essa umidade. Essas nuvens agora na região de Gramado vai fazer com que a temperatura à tarde suba devagar, então lá o frio segue, mesmo à tarde a temperatura não passa muito de 10, 11 graus, à noite volta a esfriar, porque a próxima madrugada ainda terá frio nesses trechos de serra e depois a temperatura vai ficando num patamar mais ameno. Em relação à chuva, André, porque tem muito agricultor que nos assiste e quer saber da chuva. Tem chuva prevista aí para o domingo, como eu mostrei ali no mapa, para Porto Alegre. Na segunda-feira chove um pouco, na quarta, antes do calorão, ainda tem chuva também no norte do estado, com volumes baixos, eu diria. E mais para o final do mês volta a chover forte, é uma informação que os agricultores sempre nos pedem. Muito bem, eu dei uma espiadinha ali, o sol está querendo aparecer. Me preocupa já com o verão, mas semana que vem a gente fala sobre o que podemos esperar do nosso verão aqui no estado. Obrigado, Estael Cias. Até mais. Se vê quando, Estael? Segunda-feira estamos aqui. Segunda-feira, muito bem. E aí, você faria uma tatuagem com a imagem de um ídolo do esporte? Daqui a pouco você vai conhecer a história do Marcelo, que resolveu homenagear uma comemoração, que, aliás, é muito mais do que uma comemoração. É um gesto marcante contra o racismo. Fique de olho que o SB do Rio Grande volta em seguida, é muito rápido. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, meio-dia 53 minutos. E atenção, a partir de hoje, os moradores da região metropolitana ganham um novo centro de compras. A mais nova loja da Havan, na zona norte de Porto Alegre, abriu esta manhã ao público e a inauguração foi na noite de ontem. É claro que a gente foi conhecer, né, este espaço que oferece uma grande variedade de produtos para o consumidor. Um sonho é assim. Quanto mais antigo, maior ele vai ficando. Hoje é um dia histórico para a Havan. Estamos esperando para inaugurar essa loja há 22 anos. Hoje é um dia histórico para mim, para a nossa equipe, para a nossa empresa. E o resultado? 20 mil metros quadrados de área construída, quase 1.000 vagas de estacionamento, praça de alimentação e 350 mil itens de produtos nacionais importados para a casa inteira. Mas é impossível falar de uma loja como esta sem lembrar dos dois lados do balcão. Pode ser muito bom para quem compra e excelente para quem vende. São 200 novos empregos só neste espaço. Se somar com outro empreendimento na mesma região, as vagas sobem para 500. A mega loja é a de número 163 da rede Havan. A inauguração contou com a presença de autoridades, teve show e a sensação de que a crise não resiste às boas iniciativas. Nós fizemos um projeto e queremos inaugurar no estado do Rio Grande do Sul 50 mega lojas. O primeiro gol do Tyson no retorno ao Inter foi marcante, numa goleada sobre o Flamengo no Maracanã. E a comemoração dele também foi especial. E vai ficar para a vida toda de um torcedor colorado. Contem para nós esta história. Entra em campo Jeremias Werneck. Glauco, passa! Tô aqui! E aí, gente? Glauco! Oi! Sabe aquela história de ser mais do que um jogador? De ser um ídolo? A gente tem um exemplo do tamanho do Tyson e do tamanho do gesto do Tyson. Tu tem alguma tatuagem, Glauco Paza? Não, eu pensei em fazer uma do Jeremias. Aqui. Sim. GG. Não aprova? Não? Como é que é? GG. Aqui. Cara, não, vamos adiante aí. Tá. Vamos ver a matéria. Essa tatuagem é real, saiu, presta atenção. O braço esticado e o punho cerrado. O traço fino na pele
vai fazer Tyson acompanhar Marcelo, torcedor do Inter, pelo resto da vida. Uma homenagem que veio depois do gol do camisa 10 contra o Flamengo no Maracanã. Pensei que pelo gol, pela maneira que foi o gol, pelo jogo que foi, no lugar ainda no Maracanã, né, que é um templo do futebol, eu acho que tinha que registrar o momento. E fiquei muito feliz também pelo gol e pelo jogo, e veio essa ideia. O primeiro gol de Tyson na volta ao Inter demorou 3 meses, mas quando veio, chegou com uma mensagem para marcar na pele. Vítima de preconceito na Ucrânia, o atacante levantou o braço contra o racismo. As ofensas racistas aconteceram em 2019, durante o jogo do Shakhtar Donetsk contra o Dínamo de Kiev. Tyson reagiu e foi expulso. Agora, cada gol também é um ato antirracista. O gesto do Tyson, ele tem um significado muito grande, porque ele vem de um atleta em atuação, e isso mostra para a sociedade que a gente está conseguindo quebrar esse silenciamento, né? E o gesto do Tyson, com certeza, vai ter muito reflexo dentro do mundo do futebol e também dentro da nossa sociedade. E o SBT levou a homenagem tatuada do Marcelo pro Tyson ver. A gente não sabe, né, mas... A gente não sabe se merece tudo isso aqui, mas a gente agradece, cara. A tatuagem ficou linda, muito linda mesmo. E muito obrigado por esse carinho que vocês têm por mim aí. Gratidão mesmo, de verdade. Ainda mais nós contra essa luta. Do dia a dia, não é só eu que passo. Então a gente só tem que agradecer de coração. Obrigado. A tatuagem ficou show. O tatuado ficou mais nervoso com o vídeo do Tyson do que com as agulhas. Tô até surpreso, tô até tremendo. Nos tempos atuais que a gente vive, todo mundo tem que priorizar essas pautas. A gente tem que gostar de todo mundo e sempre ir contra pessoas que não gostam de que cometem crimes de ódio. Golaço em campo, golaço no gesto, golaço na vida. Muito legal a tatuagem ficou demais, hein? Ficou show, né? E muito legal, olha a tatuagem, que perfeita silhueta, né? O contorno, ficou muito legal, né? E mais legal ainda que o Tyson topou o nosso convite. Ele falou com exclusividade, ele viu a tatuagem pela primeira vez, ele reagiu. E que legal que o Tyson se posiciona e que o Tyson não tem nenhum milindre para falar sobre isso, para reagir sobre isso, né? Muito legal mesmo. O Jeremias, golaço também no Jeremias, que foi atrás dessa história. O Tyson, como a gente sabe, tem uma origem muito humilde lá em Pelotas. Ele tem uma atuação muito grande. Então, é um representante legítimo. Parabéns ao Tyson também. E esse braço levantado, ele lembra aquele gesto lá dos anos 70, dos Panteras Negras, né? Um movimento que lutava contra o racismo, que luta contra o racismo. Então, ver essa tatuagem aí, é muito significante, né, cara? É realmente um gesto incrível. Muito, muito incrível. Ô Glauco? Fale. Falando do Inter ainda, sabia que o Inter tá de olho num cara chamado Léo Batistão? Ué, mas ele não é jornalista? Não, tá. Aquele não é no aumentativo. Mas também bate um bolão, né? O Léo Batistão aí, ó, fazendo gol lá na China. O Inter tá tentando sim o Léo Batistão. O Léo Batistão é um daqueles vários casos de jogadores brasileiros que saem muito cedo aqui do Brasil e vão brilhar fora do Brasil, né? Ele brilhou durante muito tempo na Espanha. E agora, como o time dele fechou as portas na China, ele tá pensando em voltar pro Brasil. E se voltar pro Brasil, o Inter quer. Esse cara saiu com 15 anos do Brasil, ele saiu muito novo e começou no futsal, sabia, Jeremias? Não sabia. Aliás, sabe com quem ele jogava? Com quem que ele jogou? Menino Ney, que agora já não é mais menino, né? Agora é o velho Ney quase. Neymar. Jogavam juntos, só que cada um foi para um lado, né? Ele saiu com 15 anos, foi para a Espanha, passou pelo Atlético de Madrid, como a gente viu aí na imagem. Parceria dele então é boa. Fortíssima. Né? Ó, vamos falar de chegadas e saídas, agora saídas e do outro lado do Grêmio. Que o Grêmio confirmou oficialmente aquilo que o Glauco já tá com o cabelo branco, de tanto que já sabe. Não. Juan e Matheus Henrique foram, ó. Tá aí o Matheus Henrique, se apresenta agora ao Sassuolo da Itália. Ele vai primeiro emprestado, Glauco, e depois os italianos vão comprar ele por 10 milhões de euros. 10 milhões de euros dá o quê? 60 milhões de reais?
Nem sei, mas é bastante. Tem uma cesta na quinta do Grêmio. Ó, tá aí o Juan, ó. Também vendido pro mesmo time, o Sassuolo, que vai emprestar o Juan pro Grêmio agora. E ele só vai pra Itália em dezembro. E o Juan tá saindo por 5 milhões de euros. Também é um bom dinheirinho, né, Glauco? Dá pra pagar metade das contas, né? O resto a gente parcela. Jogadores, não no caso o Matheus, mas o Juan, por exemplo, que não são afirmados, né? Quer dizer, é uma nova forma de atuar no mercado que o Grêmio tá apostando aí também, vendendo jogadores que ainda não estouraram, digamos assim. Né? Mas no caso do Juan, ele tá saindo porque deu ruim para renovar o contrato. É verdade. Aí nesse caso, é quase que... mas o Ferreira deu ruim também. É tá uma aí, né? pena muito grande, mas é que o Juan é muito promissor, né? O Juan é rápido. Não, pra mim é um baita jogador, tá? Tem que confirmar, mas é um baita jogador. Pô, tem muito potencial. E é o terceiro time da Europa que buscou ele, né? E agora levou, né? O Juan tá aí e vai embora. Bom, quem não vai embora, ou pelo menos vai embora da Colômbia nas próximas horas, nos próximos dias, é o Campas. Campas. Sério? Ó, e assim, ó, eu tô no telefone aqui falando com os caras na Colômbia, na Argentina. O Grêmio fez uma nova tentativa para contratar o Campas. O Grêmio tá obcecado nesse colombiano. O Grêmio tá botando uma em cima da outra para tentar contratar ele e agora, assim, ó, nas próximas horas. Só que o Tolima tá como o Glauco Pazza. Tá duro na negociação. Não, mas eu por 5 milhões já tinha mandado até... Não entregava, mas eu mandava, dizia que ia mandar a mãe. Será que vale tudo isso, Glauco? Não, aí que tá. O Grêmio tá naquela assim, ó. Tem que comprar de um jeito ou do outro. O Tolima tá fazendo o papel de vendedor, né? Tentando elevar o sarrafo o máximo que pode. Agora, é bom jogador. Eu considero bom jogador, embora não tenha acompanhado assim ultimamente. Não vou mentir, né? Mas é um cara que agrega muito, Jeremias. Com quem eu falei, e aí não dá pra falar com quem tá comprando nem com quem tá vendendo, porque é igual o pai do noivo ou da noiva, nunca vai falar mal, né? Aí eu falei com uma outra pessoa, tá? E ela me disse, joga muito. E se o Grêmio contratar, se ele vier pra cá com a cabeça no lugar, o Grêmio pode vender pelo dobro, tá? Até pode dar errado, as pessoas nos cobram, né? Joga muito, veio pra cá e não fez nada. Gente... Nós temos vários exemplos de jogadores que se dão bem num lugar e não se dão bem no outro, né, Jeremias? Sabe quem é que tá se dando bem em qualquer lugar? Quer dizer, não se deu bem no Maracanã, né? Mas quem? No Paraguai se deu bem o Flamengo. Ontem teve Libertadores e o Flamengo passeou pra cima do Olímpia. 4-1. Primeiro Arrascaeta. Que show de gol do Arrascaeta, né? Gabigol de pênalti, 2-0. Renato feliz da vida. Aí depois o Torres empatou e deu uma cara assim de será que o Olímpia vai reagir? Nada. Gabigol de novo, 3-1 pro Flamengo. E no finalzinho, o Vitinho. Aquele Vitinho? Aquele, né? Ô Glauco, dirão as más línguas pro Renato abrir o olho, porque teve gente que goleou o Olímpia e depois foi eliminado pelo Olímpia, né? Futebol tem dessas coisas. Ô, Jeremias, o Olímpia a gente sabe que não é lá grande coisa, mas eliminou o Internacional. Assim, ó, futebol, meu amigo, não tem muita explicação. Aquele 4 do Inter lá não vai acontecer tão cedo de novo. O Flamengo tem um baita time. Méritos pro Inter que venceu esse Flamengo aí. Mas isso, aí que tá, né? Esse é um baita de um confronto para os colorados ficarem coçando a cabeça. Como é que o meu time fez 4 no Flamengo? Como é que o meu time foi eliminado pro Olímpia? É que assim, não tem lógica, não é lógica, né? Futebol não é um exercício da lógica. E também tem um outro resultado da Libertadores de ontem que inverteu a lógica, né? O Galo venceu o River na Argentina. O Papão River, é isso mesmo? É isso. Aí o Nátio Fernandes, na lei do ex, né, saiu do River Plate, o Inter queria, ele não veio pro Inter, foi pro Galo e disse assim, só para lembrar vocês que eu existo, toma, tá aí, ó. 1-0 na Argentina. Como diria Glauco, que horrível. Que horrível. Mas, rapidinho, notícia do Galo. Aí o Hulk, deu assistência, mas o Hulk, o Galo tá contratando o Diego Costa e o Hulk tá verde de raiva. Tá bom. Vamos falar da Supercopa. A gente vai ter que criar esse momento trocadilhos, né? A gente vai ter que fazer uma vinhetinha, uma trilha sonora. Douglas, prepara uma aí.
Vamos falar da Supercopa da Europa que abriu a transmissão, a cobertura do SBT com o futebol europeu. Chelsea Villarreal. Eu fiquei preocupado, rapaz, achando que o Ratinho ia demorar para entrar ontem na programação, porque eles foram longe jogando, Glauco. Parece que o marketing do SBT já mandou uma carta protestando lá. Não, agora falando sério, que baita jogo, que baita decisão. Eu achei em determinado momento que o Villarreal ia aprontar, mas aí acabou não dando, né? E a brincadeira é nos pênaltis, porque... E aí tá... O Kepa entrou no finalzinho para defender o pênalti final, né? E a brincadeira é porque o Villarreal foi campeão da Liga Europa, a Copa Sul-Americana dos europeus, nos pênaltis. E numa sequência assim que foi ninguém perdia. Então a brincadeira era essa. Inclusive o Mauro Betting brincou na transmissão que se dependesse do histórico iria longe, mas acabou sendo o Chelsea campeão. Chelsea campeão, ô André... Chelsea campeão, Chelsea da Inglaterra, com um campeão Jorginho. E o Jorginho nasceu aonde? Em Santa Catarina, que é quase aqui no Rio Grande do Sul. Santa Catarina. E sabe por que o Villarreal não ganhou? Amarelou. E aqui, essa final da Supercopa abre a transmissão, a cobertura do SBT para a Liga dos Campeões, tá? E é uma Liga dos Campeões muito especial, porque ela é histórica, gente. Ela é histórica, vai estar com a gente aqui na TV aberta, mas é histórica porque é a primeira Liga dos Campeões em que o Messi não vai estar no Barcelona, né? Então se preparem, porque essa Liga dos Campeões promete. O Barcelona sem o Messi, o Paris Saint-Germain com o Messi. Muita coisa pela frente, hein? E as viúvas do Messi, eu só tô imaginando. É um momento histórico. Isso eu posso garantir para vocês. Se preparem, porque a gente vai viver uma temporada histórica. Né? Com I maiúsculo. Sem dúvida. Muito bem. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Queremos... Quando é que tem jogo de novo da dupla? O Grêmio joga sábado, 9 da noite, contra o São Paulo, lá em São Paulo. E o Inter joga domingo contra o Fluminense, né? Isso. Viu como eu fui rapidinho? Eu tava com isso na cabeça para perguntar e não queria me esquecer. Bom, queremos agradecer. Muito legal do Tyson, hein? E a gente vai encerrar com essa imagem. Massa demais, do né? Tyson, da tatuagem. Tatuagem, muito legal. Está eternizando aí esse símbolo tão importante contra o racismo. Gente, obrigado pela audiência, pela companhia. 19h20 tem a segunda edição com o Marcelo Chamali. Voltamos amanhã a partir das 11h30. Até amanhã, gente. Obrigado. Tchau, Glauco. Tchau, turma. Tchau, Jeremias.